Audio Jungle. Olá a todos, como estão? Tudo bem? Atrasamos um pouquinho aqui a nossa live, né? Mas problemas técnicos sempre acontecem e devem acontecer. Bom dia, tudo bem? Como vai? Estamos aqui ao vivo, né? Para falar com um cara genial, tem um trabalho genial, faz um trabalho muito bacana e eu quero trazer ele aqui para vocês conhecerem. Deixa eu só chamar ele Oh, aqui. maravilha! E aí, meu amigo, como está? Tudo bem? Grande, Richard. Muito bom falar com você. Muito bom estar nessa segunda-feira. Hora do Brasil, vamos conferir, pois, É, 10 da é, é. manhã, 10 da Aqui manhã, já, 8 minutos, e aí em Lisboa. Diga aqui já lá, vai, aqui é 2 da tarde, já 2h08 agora, na verdade. duas Estamos e oito, quatro aqui horas na 10 frente, minutos. é. Maravilha. Você sabe que eu sempre tive um sonho dessa instalação inicial, já dizem os grandes especialistas que o sonho é o combustível da vida e a gente não vive sem sonhar e não vive sem se comunicar também. É isso No campo aí. da comunicação, eu sempre tive um sonho de trabalhar a oratória à luz da neurociência, de ouvir mais os neurocientistas, de ouvir mais a ciência que trata das nossas emoções, também de alguma forma da nossa mente, do planejamento mental para o discurso. Claro. E hoje é um dia marcante nesse aspecto. Quero dizer que estou muito honrado de receber esse seu convite como um expert no assunto, especialista na comunicação falada, a propriamente dita, e também a não verbal, aquela que está Claro, muito mais ligada ao campo da semiótica, da gestual, enfim, das claro. cores, das tecnologias, para que a gente possa fazer exatamente essa conexão de que a comunicação depende essencialmente do pensamento. Então, o pensamento e essa nós vamos trabalhar muito bem com você, que é um grande especialista no assunto hoje, trocando ideias e fazendo com que a nossa audiência tenha um conhecimento mais aprofundado do que é falar, planejando, verdadeiramente planejando essa fala, planejando, arquitetando essa, que é uma das ferramentas mais brilhantes, mais emocionantes que existem para o ser humano, que é exatamente a ferramenta da comunicação. É isso aí. Bom, deixa eu introduzir o nosso assunto aqui, então. Abrimos essa live, né? Ela é mais uma live da série da Avantic, né? Do projeto que a gente está inserido dentro da Avantic. Eu e o Moribe, a gente nós somos coautores do livro sobre oratória e persuasão, né? Também faço parte de outros livros. Não sei se o Moribe, eu acho que também faz parte de outros livros, não? Tem algum Oratório e outro? persuasão, isso. Tem. É do Oratória e você faz parte de algum outro livro, não? Oratório e Persuasão é o nosso livro da coordenação editorial e o Tá. nosso foco, exatamente, como especialista em comunicação, é esse. Oratório e Persuasão, vamos trabalhar muito a oratória da perspectiva da construção de estratégias de controle do medo, controle das emoções, o que deve ser falado, estratégias de persuasão em si, técnicas para persuadir, conquistar melhor o público. E é exatamente nessas veredas que nós vamos trilhar nessa conversão fantástica, foco em resultados da nossa Avante de BH. Alô, BH, mineirinhos! Quero abraçar aqui carinhosamente todos da Robson, Lívia, especialmente, claro, o nosso Bruno Bettini, que é o comandante, o capitão dessa nau de grandes escritores de todo o Brasil. É isso aí, é isso E aí. do mundo, Bom, né? deixa Não eu. só de todo o Brasil, mas escritores também que têm dupla nacionalidade. Então, é o seu caso. É isso aí. Temos que internacionalizar os projetos, né? Eu sempre digo, pensar localmente, mas planejar globalmente, né? A ideia é sempre essa, né? Bom, deixa eu me apresentar então rapidinho. Meu nome é Alexandre Rodrigues, para quem está entrando aqui e não me conhece. Eu trabalho com neurociência aplicada a negócios de comportamento humano já há 10 anos.
né? Eu trabalho com essas ferramentas ajustando processos empresariais, basicamente, né? Então, eu trabalho com mentorias, trabalho com análise de processos, regras organizacionais, se as regras conversam com o comportamento humano ou o tipo de comportamento humano melhor para determinados planos de estratégia de cada tipo de negócio. Né? A gente trabalha rupturas de comportamento, então, por exemplo, comportamentos totalmente disformes. Como é que a gente discute isso com o grupo, explicando as origens desse comportamento disforme e, consequentemente, tentando adequar isso a um novo ambiente, né? Então, ou seja, aquele comportamento já não cabe mais, que tipo de comportamento a gente vai adotar daqui para frente. Só que eu faço isso de uma maneira mais explicando as bases desse comportamento. Então, assim, não é o que você não deve fazer ou o que você deve fazer, é como a gente funciona e quando surgir o impulso de você fazer determinado comportamento, você lembrar que esse comportamento tem uma origem emocional, tem uma origem X, e aí faz com que as pessoas aprendendo, ou seja, elas conhecendo, elas tendo a informação, elas conseguem, consequentemente, se moldar melhor, obviamente, a determinadas situações, né? Nosso comportamento humano é fundamental para a manutenção da segurança do trabalho. A segurança do trabalho é uma das áreas mais impactadas. Eu trabalho muito com segurança do trabalho também, né, com técnicos de segurança, com a parte, por exemplo, de segurança de lojas, com a parte de pessoas que abordam os clientes na loja, né? Agora com essa parte, com essa questão do Covid, isso tá bem em pauta, né? Então, por exemplo, clientes que entram na loja sem usar máscara, como é que aborda, né? Sem você ser ríspido ou sem até mesmo causar nenhum tipo de problema jurídico para a própria empresa, né? Então, assim, é um trabalho que é muito bacana, né? Eu, no intuito de ensinar, eu sempre aprendo, porque assim, sempre tem situações novas. E eu me desafiei há um tempo atrás a buscar essa relação da neurociência e da psicologia com várias outras profissões. Então, no meu canal do YouTube, a gente tem mais de 200 vídeos que vinculam essa questão da neurociência com várias profissões. E esse desafio do livro, ele está sendo muito interessante por isso. Porque, obviamente, além de eu conhecer todo esse lado que vocês trazem para a gente aqui, tanto para mim quanto para o pessoal que me segue, da expertise de vocês, eu também tento colocar um pouquinho do que eu sei dentro da mentalidade do trabalho que vocês fazem. Então, assim, é muito bacana e é muito engrandecedor a gente conseguir conectar duas áreas tão importantes, né? Então, quando a gente fala de oratória, né, vocês já devem ter percebido aí, por esse início de live, né? A voz do Moribe, né? A voz do Moribe é aquele cara, parece que é um radialista, né? É uma voz assim que prende a tua atenção. Então, assim, agora ele vai trazer um pouquinho para a gente, ele vai se apresentar para nós e ele vai trazer um pouquinho para a gente sobre essas técnicas, né? Que ele utiliza para convencer o seu público, para engajar o seu público, para chamar a atenção do seu público. Daí algumas dicas para a gente, porque a oratória ela devia ser matéria de disciplina para criança, inclusive, na escola, sabe? Porque, assim, se você não sabe falar, se você não sabe expor a sua ideia, nós vemos pessoas geniais que não conseguem expor a sua ideia. E a gente vê tanta gente medíocre que fala tão bem e que consegue expor ideias vazias, mas que encantam. Então, veja bem, se você conseguisse unir o útil ao agradável, olha que cenário maravilhoso que nós teríamos, né? Então, eu dou aí, para mim é uma honra ter o Moribe aqui para falar um pouquinho mais sobre isso, né? Eu sei que esse tempo é um tempo extremamente precioso. Essa live vai ficar gravada agora aqui no nosso IGTV e depois eu vou subir ela lá para o canal no YouTube também, para quem quiser assistir mais tarde. Então eu te passo a palavra, Moribe, te apresenta para o pessoal, vamos introduzir teu assunto, que hoje o papo vai ser bacana. Alexandre, eu sou, para a sua audiência, né, que não me conhece, talvez não me conheça ainda, né, certamente, eu sou paraibano com muito orgulho de ser senhor, de Campina Grande, a terra do maior São João do mundo, terra de grandes oradores também. Tivemos um emblemático orador, considerado um dos últimos tribunos aqui de Campina, deputado federal, à época, grande criminalista do Brasil, Antônio Vital do Rego, doutor Vital do Rego, conhecido como realmente um grande tribuno. Tivemos outro grande tribuno paraibano, vice-governador, também deputado federal, que marcou época em Brasília e em todo o Brasil, também como um grande jurista, Raimundo Asfora. Campina tem grandes talentos, múltiplos talentos, e é conhecida mundialmente como a capital do forró, a terra do maior São João do mundo. Eu sou dessa terra aqui com muito orgulho, terra de empreendedores,
uma terra de comunicadores por excelência, uma terra de pessoas muito apaixonadas pelo que fazem, apaixonadas por essa cultura. E agora, de uma maneira mais, digamos, lúdica, eu gostaria de dizer que nós, campinenses, quase todos somos meio megalomaníacos no melhor sentido. Nós temos aqui o maior futebol do mundo. Gostamos de dizer que temos o maior clássico de futebol do mundo, muito reverenciado pelos grandes nomes da mídia nacional, como 13 Campinense, o Galo e Raposa, que não é o Galo Mineiro, e nem a Raposa Mineira aí do Bruno Bertini, da turma mas o Galo e a Raposa aqui do Nordeste, enfim. Temos tudo de forma muito apaixonada, tido como algo grandioso pelo Campinense. E essa é uma comunicação que faz da gente um povo com autoestima elevada, que é importante, que é muito importante. Não é, digamos, tudo, mas é muito importante para levar a melhor mensagem, para construir projetos. E a propósito de construir projetos, você perguntava se eu sou autor, ou autor de algum outro livro também. De fato, eu comecei como autor há 4, 5 anos. Se eu não estou enganado, em 2017, 2016, por aí, nós tivemos o lançamento do Pessoas Comuns e Resultados Extraordinários. Uma publicação fantástica, reunindo 27 autores de todo o Brasil, o professor Gretz está lá. Uma idealização do nosso queridíssimo, através dele que eu conheci o Bruno Bertini, que eu recebi o convite da Avante. O nosso queridíssimo, o Josiane Barbosa, do Ceará para São Paulo e para o Brasil. Josiane, que é o coordenador editorial desse projeto Pessoas Comuns, Resultados Extraordinários. Sou coautor e trabalho exatamente num dos capítulos a superação através da fala, a superação de um tímido que construiu a sua história não calcado na timidez, no medo de falar em público, mas sim na coragem de vencer desafios, na coragem de superar esse grande desafio, esse maior de todos os inimigos. Eu sempre digo nas nossas palestras, Alexandre, você que também é um grande palestrante, mais especialmente voltado à neurociência, eu sempre digo o seguinte, que o maior inimigo de todos nós está dentro da gente mesmo. O maior inimigo de um orador está dentro dele próprio. O meu maior inimigo até os 17, 18 anos de idade, antes de ingressar na carreira de comunicador, há mais de 26 anos eu trabalho em eventos corporativos, palestras, cursos, treinamentos, como mestre de cerimônias também, e mais recentemente como palestrante. Eu sempre digo que o meu grande inimigo até os 17, 18 anos de idade estava dentro de mim mesmo. Esse que me impedia de apresentar o meu legado às pessoas, de apresentar a minha história às pessoas, de ser autor da própria história, como disse o próprio grande Augusto Cury, ser autor da própria história. Eu não era protagonista da minha história, eu era um coadjuvante, e às vezes até um personagem, digamos, um figurante daquela história, até o instante em que eu decidi que ou eu vencia, ou eu controlava a minha timidez, controlava o meu medo de falar em público, ou eu seria dominado por ele. Essa foi uma passagem realmente emblemática da minha história, um capítulo que mudou completamente o meu destino, depois de deixar o curso de engenharia e ir para o curso de comunicação social. Eu dou sempre esse exemplo para as pessoas. E elas se assustam. Poxa, mas você é jornalista? Você já teve aparições quando trabalhou na afiliada Globo, na Rede Globo Nacional, na Rede Nacional de TV, também na Rede Record. Você teve aparições fantásticas. Como é que você é tímido? Pelo contrário, as pessoas não conseguem acreditar que nós, palestrantes, também somos tímidos. Também não temos um grau de timidez incrível. Quando se fala de alguma coisa no campo pessoal e em alguns instantes mais íntimos, você é profundamente tímido. Mas qual é a diferença? Não é não ser tímido, não é ser, vamos usar a linguagem descolada da galera jovem, desenrolado. O Alexandre é desenrolado. O Alexandre é, digamos, um cara antenado. Ele não tem nenhuma timidez. A diferença não é essa. A diferença é exatamente controlar esse medo de falar em público. E disso você fala muito melhor do que eu. Gostaria de trocar aqui algumas ideias sobre essa perspectiva da oratória sem medo ou com medo controlado. Mais ou menos por aí. Inclusive, desculpa assim que eu vou te interrompendo, assim, eu sou meio xarope nesse negócio, eu já vou te interrompendo, mas assim, a gente vê muito cara descolado e que quando vai para frente de uma plateia se intimida. O contrário também é verdadeiro. Entende? O contrário também é verdadeiro, né? Então eu acho que essa questão do medo, o que as pessoas têm que entender é que o medo ele é uma das 7 emoções universais. Ou seja, todo mundo tem medo. Não existe animal na Terra que não tenha medo. Se a gente for ver bem, na vida selvagem não existe animal que não tenha medo. O medo faz parte da sobrevivência.
Agora, se existiu algum momento na face da Terra, algum animal que não tivesse medo, esse animal ele era tão destemido que ele enfrentou o seu predador e perdeu. Então ele não passou a sua genética adiante. Então o que as pessoas têm que entender é que o medo é algo extremamente normal e funcional. É funcional. Nós temos, a gente pode dizer que a gente não tem medo quando a gente vai enfrentar uma plateia, porque a gente já faz isso há muito tempo. Ou seja, o que é o medo? É a desconstrução daquelas coisas que você ainda não entende. Quando você consegue entender, ou seja, a experiência, por que a experiência ela minimiza o medo? Porque você já controla todo tipo de situação que poderia acontecer. Você já passou por tanta coisa numa plateia ou num palco que você sabe como contornar caso algo aconteça. Eu já passei por tanta coisa numa sala de aula que eu já sei contornar se algo fora daquele padrão aconteça. Então, quer dizer, o meu medo hoje é menor. Hoje eu transformei esse medo em excitação. Eu fico excitado quando eu estou na frente de uma aula. Eu tenho uma adrenalina muito forte quando eu estou na frente de uma aula, de uma plateia. Então, assim, eu saio dali extremamente feliz e contente quanto mais pessoas estiverem assistindo, né? Então, quer dizer, agora o efeito é o contrário. Por quê? Porque eu percebi que quando eu enfrentava esse medo e vencia e tinha sucesso, o meu cérebro, ele liberava adrenalina e dopamina, ou seja, eu tinha prazer com aquele sucesso. Então, o meu cérebro aprendeu a se condicionar que você desenvolvendo esse lado, você consegue angariar mais ferramentas que te tragam mais sucesso dentro da sua proposta. Então, para mim, a oratória, ou saber falar em público, ou conduzir bem uma palestra, ele é o efeito de assertividade da informação que eu quero passar. E é isso que as pessoas têm que ter em mente. Ou seja, eu vejo muita gente buscando oratória, mas que não preparam a sua mente para trazer uma boa ideia. Então, as duas coisas devem necessariamente se complementar. Você tem que, ao mesmo tempo que você fala bem, que isso vai contribuir, você tem que falar bem para um propósito. Quando você tem esse propósito, esse medo também ele é diminuído. Porque você está lá para falar sobre algo que você domina. Então, assim, é só você pegar a técnica do microfone, é só você pegar a técnica de se movimentar no palco, aonde eu vou colocar as minhas mãos. Eu sempre, meus alunos dizem assim, pô, onde é que eu vou botar as mãos? Né? Então, você vai descobrindo lugar para botar as mãos ou o que você vai fazer com as suas mãos, né? Então, essa parte é muito bacana, assim. E até mesmo o tom de voz, né? O tom de voz, quando você quer dar ênfase a uma palavra, ou quando você quer diminuir a ênfase para você criar expectativa sobre a próxima palavra. Isso são tudo técnicas que a gente já faz naturalmente, mas você pode explicar melhor que quando a gente faz isso de uma forma planejada, o impacto dessa palestra, o impacto dessa informação, ele é muito maior, né? Alexandre, eu trabalho muito essas técnicas. Tá? Antes de a gente aprofundar um pouquinho essa temática das técnicas e como falar em público, dizer que a interrupção, a interferência é exatamente a razão de ser do diálogo. Não deixe que ela seja respeitosa, fique tranquilo com relação a isso, porque na prática nós estamos passando para as pessoas, para quem está nos acompanhando agora, para abraçar carinhosamente, ganhando nasce, tanta gente aqui no Brasil nos acompanhando, Leia, quem mais? A nossa Flavinha, Príncipe, Eugênia, também tanta gente bacana, Micaele, muita gente nos acompanhando agora. Dizer que esta é uma exemplificação muito prática de como acontece um diálogo, como acontece uma comunicação. A gente precisa ter um feedback, precisa ter um retorno. Essas interrupções são absolutamente naturais e importantes para que a comunicação possa fluir verdadeiramente. Para além da técnica, do gestual, de como conectar as pessoas, de como dar uma ênfase maior a uma expressão que eu quero destacar, pelo tom de voz ou pelo volume, pela tonalidade que eu dou à voz naquele instante, seria muito legal para a nossa audiência, meu caro Alexandre, que a gente falasse um pouquinho agora sobre o tal branco. Muita gente me pergunta, algumas pessoas aqui no direct estão perguntando, a professora Naélia está aqui na coordenação do nosso curso, como sempre, minha companheira aqui inseparável, dando todo o suporte, e ela recebendo aqui mensagens de advogados, engenheiros, médicos, estudantes, pessoas que ainda estão no nível médio e têm uma grande dúvida. Poxa, quando eu vou apresentar um trabalho, seja um projeto na área jurídica, um projeto de construção civil, ou um trabalho acadêmico, um seminário,
no ensino médio, quando eu vou apresentar algum trabalho, eu tento me planejar, tento me preparar ao máximo, tento me programar mentalmente para isso, mas a emoção é tanta que chega a hora de dar um famoso branco. O que é o famoso branco à luz da neurociência e como é que a gente pode, digamos, driblar esse inimigo, o tal do branco, na hora de se apresentar em público? Essa é uma dúvida que perdeia a cabeça de muitos oradores. O próprio conceito diz, né? Me dê um branco. O que é me dê um branco? Eu sabia tudo e agora parece que esqueci. Isso acontece com todo mundo, com cantores acontece. O cara esquece a letra da música que ele canta sempre. Então, você fica pensando assim, como é que alguém que canta essa música a todo momento esquece a letra da própria música? Isso a gente já viu em programas ao vivo de televisão e tudo. O cara esqueceu a letra da música. E agora, o que é esse branco? Esse branco é o excesso de domínio que você tem sobre um determinado assunto e que na hora, com a excitação do momento, os próprios neurotransmissores bloqueiam o teu pré-frontal. Pré-frontal, deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês. O pré-frontal, o lobo pré-frontal é aqui, ó, a gente tem um cérebro aqui, tá? O lobo pré-frontal é essa parte da frente aqui, ó, que fica logo atrás da testa, tá? Aqui é onde a gente coordena todas as partes que influenciam no planejamento racional da atuação. Ou seja, sempre que você vai subir num palco, você bem ou mal planeja aquilo que você vai falar. Quando um desses passos é quebrado, os outros passos se desconstroem. Porque você está com o seu cérebro tomado de adrenalina, de dopamina daquele momento. Então, quer dizer, esses neurotransmissores, eles são feitos exatamente para bloquear o seu pré-frontal, porque eles são usados em momentos como paixão, por exemplo. Quando você está muito apaixonado por alguém, quando as meninas estão muito apaixonadas por um rapaz, o que acontece? A gente não vê defeito, o mundo brilha quando a gente olha aquela pessoa, né? Ou seja, a gente bloqueia completamente a nossa visão do que é antinatural, ou seja, defeitos que aquela pessoa possa ter, problemas que aquela pessoa possa ter, futuros não promissores que aquela pessoa possa te dar, e a gente se encanta e a gente cega. O branco é mais ou menos assim, ou seja, você tem tudo planejado, você domina o assunto, né? Só que o seu pré-frontal é bloqueado, por algum instante ele é bloqueado. O que se faz para voltar à ideia? Você brinca com a plateia, você diz, olha pessoal, vocês não vão acreditar, eu faço isso há tantos anos e eu esqueci o que eu ia falar. Sabe aquele nome da... Ah, esqueci. Veja bem, eu faço isso todo momento e eu esqueci. E aí você brinca. Quando você brinca, você relaxa, essa carga de neurotransmissores baixa e o seu pré-frontal volta novamente ativa. E você retoma o assunto novamente. Já perceberam que isso acontece? Então, assim, isso já aconteceu comigo, isso já aconteceu com todo mundo. Só que quando a gente não sabe que as coisas funcionam assim, esse branco catalisa, aí você fica agora com medo, você já fica receoso, você já fica inseguro, e aí o bloqueio fica completo, entende? Então você só ganha essa artimanha de se conhecer e fazer com que esse branco retome ao seu plano original, quando você já passa por isso por muitas vezes, né? Mas é realmente uma questão dos neurotransmissores que bloqueiam a sua parte do cérebro que trabalha com a racionalidade e com o planejamento da ação. Gente, uma aula na luz da neurociência, o que nos fundamenta de forma muito decisiva para os próximos discursos, os próximos brancos, digamos assim, os apagões do orador, que são muito comuns, né, para muita gente. Mas uma outra saída também bem interessante, Alexandre, não sei se você também trabalha nessa linha, mas eu digo sempre aos meus alunos, aos empresários, quem está nas mentorias conosco, eu sempre oriento dessa forma. Olha, chegou nesse instante aí do branco, nesse momento que passou um assunto, não vem à mente, o complemento daquela informação foge completamente. Essa humildade é fundamental, que você acaba de citar. Dizer, olha, gente, aquela palavrinha mesmo, então, provar ao seu público, à sua plateia, que você é humilde o suficiente para pedir a ajuda dela também. Claro, todo mundo pode passar por essa situação. Eu passo por isso. Você também, muito diferente, grande autor, grande escritor, grande palestrante, passa por isso no seu dia a dia também. Sim. É absolutamente natural. Mas eu também digo o seguinte, que nessa hora é fundamental respirar. Respirar. Quando não vem, às vezes, respira. A respiração ela não tem uma fundamentação apenas, uma resolução apenas fisiológica. Ela é uma resolução
ela causa resolutividade espiritual, equilíbrio espiritual, emocional, para seguir em frente. A respiração também exerce um papel muito importante nessa hora. E outra dúvida que surge, mas surge de forma muito frequente, Alexandre, a gente deve debater também nessa linha, é exatamente como conectar as pessoas. A grande dúvida, eu faço um comparativo. Olha, gente, o início de um discurso, de uma apresentação, qualquer que seja, o início de uma live, conversa, a gente está batendo papo aqui com todo mundo na plataforma digital, conversando essa comunicação aqui. Isso funciona mais ou menos como a capa da revista de antigamente. Né? O meio impresso está quase morrendo no mundo inteiro. Mas vamos lembrar da revista, do jornal, de até bem pouco tempo. Os jornais que ainda existem, as revistas que ainda existem, ou o programa de TV. Vamos comparar um programa de televisão. Se a abertura não for interessante, se a abertura do filme, a capa do filme, o título não for atraente, as pessoas não se conectam. Essa é uma técnica interessante. Começar bem o discurso para poder dar uma sequência de audiência a ele. Sim. Eu vi em Recife, na capital pernambucana, eu conto sempre esse exemplo também das pessoas nas palestras, eu vi dois grandes oradores, dois grandes nomes do Brasil, um grande seminário para mais de 3.000 participantes, os dois começarem de uma forma e terminarem de uma outra completamente diferente. Um deles com um auditório para 2.400 pessoas, nessa média, por aí, mais ou menos 2.400 pessoas, e ele chegava com toda a bomba, o cachê mais alto daquela época, e eu posso citar o nome, porque não se trata mais do ministro do STF, o ex-ministro Joaquim Barbosa. Ele foi tratar com o mundo das pompas e ia fazer a abertura daquele encontro, a abertura daquele grande evento. A plateia super lotada, o auditório mega lotado. E na metade da apresentação, a coisa se tornou muito monótona, com uma tecnicidade muito grande da linguagem, com muitos termos jurídicos, o que se diz na advocacia, o juridiquês, né? Exagerado. Isso tudo fez com que as pessoas fossem dispersando. Algumas já dormiram, consideravam e iam saindo do auditório. Claro. No encerramento, curiosamente, eu vi um grande exemplo. Nesses 26 anos de história, acompanhando grandes oradores do Brasil todo, e até alguns, um exemplo também, o inverso do que aconteceu com o ministro Joaquim Barbosa. O palestrante Augusto Cury, chegava, não com todas as pompas, como chegava o Joaquim Barbosa. Conhecido como ele, de fato, é um escritor, best-seller nacional, enfim, tantos livros, mas começou com apenas metade da plateia. Dos 2.400 lugares, havia no máximo 1.200 ocupados. E ele terminou a plateia ovacionado, aplaudido de pé, com 2.400 ou mais participantes ainda de pé, noutras poltronas, noutros corredores daquele auditório, porque exatamente conseguiu conectar. Ele é um mestre disso, de entrar no córtex cerebral das pessoas e trazê-las para o palco também. Então, são exemplos muito distintos que mostram de como a gente pode conectar bem a plateia ou não conectar e ter um conteúdo até maravilhoso a ser apresentado. Mas, infelizmente, a plateia já não está mais ali, já se perde. É uma outra questão também muito interessante. Captar a atenção no primeiro instante é ser um expert em neurociência. Né? Nós temos uma técnica que chama técnica início-fim. O nosso cérebro, ele trabalha com relações emocionais para registro de informação. Esse é o ponto-chave. Né? Você pode ver, as maiores lembranças que você tem, independente da época da sua vida, foram as lembranças mais emocionais. Então, ou seja, você tem que engajar o público através da relação emocional. Mas o início e o fim, ele é muito importante. A gente tem vários casos que a gente se encanta no início e fim. Ou seja, você abrir muito bem, depois você entrega a sua mensagem e você fecha muito bem. Né? Se a gente for ver, por exemplo, as séries da Netflix, o primeiro episódio ele é sempre muito emocionante. Depois ele entra naquela sistemática quase que padrão de todos e ela fecha muito bem para que você queira ver a próxima. Né? Os filmes também, sei lá, vamos pegar alguns exemplos aqui. Os filmes do 007 não começa sempre com uma ação muito forte e depois ele é sempre igual e ele termina depois com uma ação muito forte também. Os filmes do Indiana Jones, os filmes De Volta para o Futuro, que o menino ia para o passado, ia para o presente, ia para o futuro, sabe? Quer dizer, tudo começa com uma tensão muito forte, ele te prende nos primeiros 5, 10 minutos, a partir daí você já despendeu aquela energia, você quer ver o desfecho, aí você tem um enredo.
Logo depois, no final, você tem um bom fechamento também. Para negócio, da mesma forma. Para negócio, da mesma forma. Vamos comprar aqui a reforma da casa. Então, a pessoa te apresenta como vai ficar a sua casa no futuro, um sketch de como vai ficar. Aqui a gente vai colocar tal coisa. Ou seja, você cria aquela emoção inicial. No meio disso, dá vários problemas, que é a construção de uma casa, é vários problemas, uma reforma interna. Ou seja, você estoura um cano que não era para estourar, fura uma parede, quebra alguma coisa que não era para quebrar, e você tem que correr, comprar aquela lajota que não existia. Ou seja, você se incomoda um pouco, mas no final fica tudo lindo. O que acontece? Você passa a indicar aquela pessoa, olha, pô, quem é que reformou a sua casa? Foi o fulano, ficou bonito, né? Por quê? Porque você não lembra da fase de tensão, entendeu? Você lembra do início muito bom e do final muito bom. Por quê? Porque aí tiveram duas relações emocionais muito importantes. Então, o que as pessoas têm que aprender a utilizar é o que emociona o seu público. Toda a história tem uma relação emocional. Toda a vida, toda a experiência tem uma relação emocional. E outra coisa muito importante que eu utilizo, e principalmente isso é uma dica bacana para quando você vai dar aula online. Às vezes eu dou aula de 3 horas online. É o quê? Você quebrar o seu roteiro, você quebrar o seu plano de aula com entradas específicas enquanto você tiver a chance. Então, quer dizer, quando você vê que a coisa não está muito boa, cara, para aquele discurso, conta uma piadinha, sabe? Brinca com alguém da plateia, brinca com o microfone, bate no microfone, isso aqui tá... Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Sabe? Quebra aquela hipnose, que você está fazendo, porque muitas vezes a sua voz entra numa hipnose e que as pessoas simplesmente param, né, de prestar atenção, porque elas cansam, a nossa atenção cansa, né? Depois a gente vai falar um pouquinho mais aqui sobre como funciona a atenção. Mas você tem que aprender a dar o break, né, a trabalhar com a ruptura. Então eu acho que até o Moribe pode trazer isso para a gente de uma maneira mais prática, né, de como funciona. Mas eu trabalho muito assim, eu trabalho com momentos de ruptura. Então eu estou sempre percebendo como é que está esse engajamento, eu estou sempre percebendo como é que as coisas estão andando, para eventualmente parar, né? E a gente tem a oportunidade de fazer isso a todo momento, né? Eu só acho que o Moribe caiu aqui. Ele caiu. Acho que a internet dele deu uma trancadinha. Agora sim. Então, Alexandre, a gente falava sobre essa quebra do ritmo, que é muito importante, essa oscilação. As nossas emoções oscilam muito, mas você mexe em falar sobre isso. As emoções humanas oscilam bastante. É natural também que a gente, como orador, no palco digital, como esse que estamos agora, na plataforma digital, como uma live, por exemplo, que a gente possa também ter uma ruptura dessa emoção, digamos, linear. É importante para chamar a atenção da plateia. Sempre as pessoas me perguntam, e quando alguém está dormindo na plateia, alguém está desconectado, alguém está um pouco disperso, o que fazer nessa hora? Existem muitas ferramentas. Eu gosto sempre de abordar o bom humor como uma ferramenta fantástica do orador. O humor é um caminho muito interessante, trazer coisas bem humoradas. Tem que ter muito cuidado, porque essa linha é muito tênue, Alexandre. O humor daquilo que é ridículo, daquilo que é completamente desprezível e nada cabível para o discurso, é uma linha muito tênue. É um caminho muito estreito. Então tem que ter muito cuidado. É o que eu digo. Oratória não é stand-up, gente. Não é isso, entendeu? Então, assim, isso é importante. É fundamental entender isso. Né? Que se você não é um humorista, é um orador de uma outra área, está falando sério sobre algum outro assunto, você precisa ter humor. Você não precisa ser um humorista. Você precisa ter o senso de humor para, naquela hora, despertar a plateia, chamar a atenção, puxar o corpo para si a partir de algo, digamos, caricato, você possa contar, enfim, de algo que possa ser ilustrativo no seu discurso. Chamar a atenção da plateia para isso. Uma outra ferramenta também muito interessante é a contação de histórias, o storytelling. Tanto se fala... Isso aí é fundamental. Fenomenal. Há uma diferença gigantesca quando você... Ontem eu conversava, por exemplo, com um amigo, nós estávamos num papo de muitas horas seguidas sobre a vida mesmo, família, etc. E quando esse cara, que não é um especialista no assunto, mas quando ele sempre me contava um exemplo da família, uma história sobre aquilo ali, uma história, às vezes, permeada de muito bom humor também, ou de alguma tragédia,
algo nesse sentido, quando ele sempre estava com história, eu prestava muito mais atenção. Como alguém como espectador, como alguém na plateia, eu me conectava muito mais com ele quando ele trazia esse exemplo numa contação de histórias, com personagens, com começo, meio e fim, como você muito bem disse, introdução, desenvolvimento e conclusão, fechamento desse curso, atrai muito mais. Então, essa é uma perspectiva muito positiva, muito interessante de se trabalhar no discurso também. Eu já vivi essa experiência em algumas plateias, existem plateias e plateias, sempre. O público é muito diverso. Como nós, todos humanos, temos uma diversidade muito, mas muito grande. Então, naturalmente, que de uma plateia para outra, a gente precisa adaptar o discurso. Numa dessas plateias, em alguns momentos, eu já me deparei com a situação de ver pessoas um pouco desconectadas, até com uma certa má vontade, uma indisponibilidade de estar ali naquele local. Estava apenas que o contratante, o dono da empresa mandou, alguém que contratou, obrigou que estivesse. Como é que eu procurava trazer a atenção dessas pessoas? Contando histórias. E quando eu conto essas histórias, eu trago muito a plateia para o meu ambiente emocional também, crio essa conectividade. Claro. Não, e isso é fundamental porque, assim, como a gente atua em vários campos, então é diferente o público que compra o meu curso e é diferente o público que compra um curso ao qual eu estou inserido, entendeu? Então, assim, as coisas são diferentes. Por exemplo, quem compra a sua palestra, ela tem interesse na sua história, ela tem interesse, ela já está engajada, ela já te conhece. Quem compra um evento ao qual você faz parte desse evento, a abordagem ela tem que ser diferente. Se você entrar com toda a sua parte técnica ali, talvez você não engaje, porque aquele público não te conhece, ele não te acompanha, ele não conhece os teus exemplos, entendeu? Então você tem que entrar na vida daquele público. Então, assim, quem é esse público, o que ele gosta? E aí você traz exatamente pontos que são familiares. A familiaridade para o nosso cérebro é algo que chama muito a nossa atenção, porque ela te dá a base de aproximação, ou seja, aquele cara é parecido comigo. Se ele é parecido comigo, eu vou ouvir o que ele tem para dizer, porque algo que ele tem a dizer pode contribuir para uma vida que é parecida com a minha. A Romana, eu acho, consultora, ela perguntou uma coisa bem bacana aqui, deixa eu ver se eu acho. Como ativar a autoconfiança, é isso? Isso, exatamente. Como ativar a autoconfiança, tá? Bom, Romana, eu tenho... a autoconfiança é exatamente o que a palavra diz. Autoconfiança. Ela parte de dentro para fora. É você se convencer que você é bom. Entende? E o reforço externo, ele vai te gratificar pelo que você já sabe. Então, assim, dificilmente você consegue perceber um palestrante dono do seu assunto que ele já não tem a própria autoconfiança no que ele acredita. Você pode ver alguém falando sobre algo absurdo, totalmente fora da tua realidade, mas ele acredita fielmente no que ele está dizendo. Ou seja, a primeira parte da autoconfiança é a verdade. Ela tem que ser cíclica. Ela pode ser uma verdade que só aquele cara acredita. Por exemplo, eu posso falar de verdades aqui que só eu acredito que possam ser verdades. Agora, se você acredita na minha verdade, isso vai reforçar a minha verdade. Mas primeiro eu tenho que ter a minha própria autoestima. Do que eu estou falando faz sentido para mim. Se faz sentido, é indiscutível. Você pode estar falando algo que é a maior bobagem, mas eu não vou poder dizer que você está errada se isso faz sentido. É ali, ó, por exemplo, o terraplanismo. O terraplanismo faz sentido para muita gente. E eu tenho certeza que um cara pega o microfone, ele sobe num palco e fala sobre isso com todas as propriedades do mundo. Por quê? Porque o que para mim, o que para a menina que postou ali, pode ser algo absurdo, para esse cara faz sentido e é uma verdade. Então, ou seja, a primeira coisa para você combater a autoestima é que o seu assunto se torne uma verdade. O que eu faço para que isso se reforce? Eu tento discutir o meu assunto com as mais diversas áreas do conhecimento. Então, eu adoro que me perguntem coisas. Aquela palestra que ninguém pergunta, ou as pessoas entendem tudo, ou elas não entendem nada. Então desconfia quando alguém não te faz pergunta, né? Então, assim, quando elas perguntam, elas te reforçam a sua autoestima, porque você tem a resposta, você começa a ter respostas para coisas que você mesmo pode estar se questionando.
Então, a primeira coisa para combater a autoestima, eu digo, é você ter a sua verdade. Você passar pelo que a gente chama de advogado do diabo, né? Você tentar encontrar brechas dentro do seu assunto, você tentar encontrar não conformidades, lacunas dentro desse assunto, que você possa ser pego de surpresa e não saber responder. O que também não quer dizer absolutamente nada. Você pode não conseguir responder uma pergunta porque simplesmente você não sabe e está tudo certo. Muitos alunos já me perguntaram coisas e disse, cara, eu não tinha pensado nisso. Eu vou ver e vou te contatar. Mas eu contato esse cara e eu respondo para ele outra, sabe? Porque naquele momento eu não tinha pensado, sabe? E realmente acontece. Não, a gente não é dono da verdade absoluta, entendeu? Então eu faço esse exercício comigo. Fortalecer a autoconfiança, não, Alexandre, fortalecer a autoconfiança, criar estratégias para a autoconfiança é fundamental no campo também do que precede isso, que é exatamente o autoconhecimento. O autoconhecimento. E a advogada Cíntia Azevedo, brilhante advogada, já foi nossa aluna, esteve em mentoria conosco também. Ela tem desenvolvido um trabalho incrível nas redes sociais, com bom humor, enfim. Ela pergunta aqui o seguinte: é uma pergunta que é muito interessante para todo mundo que está nos acompanhando agora. Interagindo conosco para isso, como evitar a chamada autossabotagem? A gente falou de autoconfiança, eu falei agora rapidamente sobre autoconhecimento e a autossabotagem. Tem tudo a ver com autoconhecimento também. A autossabotagem é algo que acaba com qualquer orador, qualquer comunicador, qualquer profissional que pretenda alcançar o sucesso. Claro. Cara, a autossabotagem, ela é um dos maiores inimigos das mentes geniais, sabe? E quanto mais genial você é, mais você auto-se-sabota, porque mais você precisa de elementos que justifiquem a sua ideia. E as ideias, elas não são construídas numa noite, elas são construídas por experiências de longos e longos anos. Então, assim, a maneira como eu dava aula há 10 anos atrás já é completamente diferente da maneira como eu dou aula hoje, porque a gente evolui. Né? Sabe aquela coisa de missão, visão e valores da empresa? Foi feito para mudar, ou seja, a empresa amadurece, marcas amadurecem, pessoas amadurecem. Então, a autossabotagem são aqueles elementos que te bloqueiam porque você não se sente confortável possível ou o suficiente para passar a sua ideia. E aí você perde o bonde, você perde a carroça que está passando ali da oportunidade, entendeu? Então, ou seja, a autossabotagem nada mais do que uma manutenção da sua inteligência emocional. O que emocionalmente você tem que te atrapalha? Então, a autossabotagem, ela é uma forma que o seu cérebro tem de te proteger. Então, o que é pior ainda, porque assim, no intuito do cérebro te proteger, ele te baliza, entendeu? Ele não te expõe, ele te prejudica de avançar. Porque quando você avança, você tem desafios que a sua zona de conforto já não compensam mais. Ou seja, você está precisando fazer esse deslocamento. E a autossabotagem, ela te prejudica de avançar. Quando você não avança, obviamente você se protege, mas você deixa de conhecer novos mundos, né? Então eu conheço pessoas geniais que têm uma autossabotagem ou crenças limitantes também, né? Que também é muito falado sobre isso, que vira um transtorno na vida da pessoa, né? E ela não consegue ter o sucesso que ela merece. Alexandre, só lembrar quem está conectado aqui com a gente, pode ir mandando coraçãozinho, disparando o coração aí, porque a gente vai replicando esse conteúdo para muito mais pessoas. O Instagram vem entendendo que a gente está com um conteúdo importante na transformação de vidas e vai compartilhando também, compartilha esse link aí com seus contatos. Eu tenho certeza de que haverá uma contribuição fantástica, porque eu repito o que eu disse lá no início, quem não acompanhou no comecinho, pode ver depois no seu canal do YouTube, vai poder ver esse material gravado, depois em outros instantes. Isso. Mas a gente dizia exatamente do momento histórico que a gente está promovendo hoje, de unir estratégias técnicas da comunicação, da oratória, do falar em público, e a neurociência, que é fundamental em todo esse processo, em qualquer processo das nossas vidas. Né? Então, é um momento realmente fantástico. Peço a você que está compartilhando aí, vai mandando coraçãozinho, disparando aí para a gente, e Laerte está acompanhando tudo aqui também nos bastidores. Tem uma outra questão também muito interessante, já que a gente está falando, me veio aqui à mente o seguinte, a gente está falando muito de autoconhecimento, do auto, auto no sentido de para si mesmo,
né? Sim. Autoconhecimento, conhecimento de si próprio, autoconfiança, confiança em si mesmo, autossabotagem, sabotagem de si, né? E o excesso de autoconfiança, o excesso de motivação para muita gente. Em que isso pode atrapalhar? Eu digo sempre, eu não sei como é que você encara essa temática, mas eu digo sempre o seguinte, que nem tanto ao céu, nem tanto à terra, Com certeza. nem tanto ao mar, nem tanto à terra, nem tanto ao céu, nem tanto ao inferno. Os excessos ou as carências são muito prejudiciais. Eu conheço muita gente que não se prepara, que não tem um conteúdo interessante, não tem um planejamento, não tem uma mensagem positiva a passar, mas tem o excesso de autoconfiança. Ao invés de aquele aluno, você que é professor há muito tempo, há tantos anos, você conhece bem o perfil desse aluno, que diz assim, na hora do seminário, quem quer se apresentar aqui primeiro? Quem vem aqui para essa apresentação oral? Quer dizer, não, eu não, vai você, vai tu. Não, a pessoa foge dessa oportunidade. Esse aí é o que tem autoconfiança lá embaixo, autoestima muito, mas muito baixa. Já aquele que tem excesso de autoconfiança, pode ser também um personagem que não se preparou, aquele aluno, aquele profissional liberal, aquele empresário executivo que não está capacitado o suficiente para apresentar aquele projeto, mas tem um excesso de autoconfiança e diz, eu vou primeiro. E nessa hora, ele atropela tudo porque teve o excesso de autoconfiança. Isso é muito complicado. Tem um efeito chamado efeito Dunning-Kruger, que é o efeito do idiota motivado, né? O idiota motivado é o pior do que aquele cara que não tem a motivação, porque o que não tem a motivação, você consegue trazer ele. O idiota motivado, ele vai atrapalhando todo mundo e você não consegue parar esse cara, né? E fala bobagem a todo momento e afasta todo mundo ao seu redor, né? Então, ou seja, o excesso de autoconfiança também é um excesso de autorreflexão sobre o que você está fazendo, sobre pessoas que você segue. Isso acontece muito agora, né, nesse efeito internet, ao qual todo mundo é mentor, todo mundo é guru, todo mundo sabe tudo que está fazendo, né? A gente chama os Dalai Lama do Facebook, né? Ou seja, todo mundo tem uma frase de impacto, a sua vida é um caos, mas as suas frases de impacto são maravilhosas, entendeu? Então, ou seja, o que mais vende hoje são frases de impacto, né? E muito pouco conteúdo, muita pouca vivência. Então, o que eu sempre digo para as pessoas, para elas fugirem do efeito Dunning-Kruger, é elas procurarem o histórico das pessoas aos quais elas se mentorizam. Então, por exemplo, se hoje eu estou falando com o Moribe e eu estou seguindo o Moribe, a vida do Moribe tem que ser compatível com as coisas que ele fala. Entendeu? O cara diz que... Pô, o cara diz que vai lá pra frente, fala com o povo inteiro. Pô, o cara tem que ter foto daquilo, o cara tem que ter vídeo daquilo, entendeu? Ele tem que me mostrar que isso está acontecendo. Ou seja, o que a gente vê muito é emagreça 30 quilos em 8 dias. Cara, os caras se jogam nisso, né? Aí você vende um curso, emagreça 8 quilos em 6 meses sofrendo muito, ninguém participa. Mas a verdade está no emagreça 8 quilos em 6 meses sofrendo muito, porque o nosso metabolismo funciona dessa forma. Mas por que se compram ideias negativas? Porque as pessoas querem velocidade na ação, elas querem velocidade no seu resultado. Velocidade no resultado nem sempre conversa com a lógica biológica e natural. Então, quer dizer, a maneira com que, ou as pessoas com quem você segue, e as informações que você está colocando para dentro do seu cérebro processar em pensamentos. Então, o que acontece? Se o Moribe me vende um curso que eu vou ter sucesso, e eu vou ter 8 dígitos, 7 dígitos, 12 dígitos em uma semana, e eu não consigo, o que acontece? Eu me frustro, a minha autoestima é destruída porque eu não consegui, e o que ele consegue, e dá o efeito contrário, gente. Então, assim, não lutem contra a natureza, entendam a sua natureza, entendam as suas possibilidades e vasculhem a vida das pessoas que colocam informação na cabeça de vocês, gente. Isso aqui não é... A vida não é escola, que você é obrigado a ter aula com aquele professor. Você escolhe os seus mestres. Você é o resultado dos seus mestres, assim como você é o resultado do que você come. Então, pô, estou gordo. Pô, tu tá gordo porque tu come pra cacete e tu não caminha, cara, não faz exercício. Ah, beleza. Então, se eu comer melhor e se eu caminhar e fazer exercício, eu vou emagrecer, quase que inevitavelmente, se você não tiver nenhum problema, nenhuma doença,
a probabilidade que isso aconteça é muito forte. Ao mesmo tempo que, se você quer se tornar alguém de sucesso, se você quer parar de falar bobagem, você tem que seguir pessoas que têm um discernimento do que estão falando, que têm uma história do que estão falando, entende? Então, assim, nós somos o espelho do que a gente capta de estímulos, né? Então, essa questão é fundamental, eu acho, para que você se torne alguém melhor, né? Verdade, Alexandre. Essa história dos gurus vendendo tudo na internet, agora sendo verdadeiros ditadores da forma de viver, de ser viver. Como alcançar o sucesso em apenas 2 minutos? Como falar bem em apenas 2 dias? Essa coisa do imediatismo tem alcançado muitas pessoas, infelizmente, e esse imediatismo é um reflexo da ansiedade. Um campo em que você atua muito bem, e eu digo sempre que é um grande inimigo realmente dos oradores, como a gente acabava de falar agora no início, dessa coisa do inimigo que está na gente mesmo. Né? Então, a ansiedade é uma grande inimiga. E essa ansiedade busca pelo sucesso, cada vez mais, busca por falar melhor, busca por se apresentar melhor. No campo no ritmo desse imediatismo todo, tem levado as pessoas a uma angústia muito grande. A decepção, como você muito bem citou, eu gosto muito desse exemplo, de quem está para fazer uma dieta ou uma reeducação alimentar. E está na ansiedade de dizer, perca peso hoje mesmo, fala comigo. Alguém já deve ter ouvido essa frase. Né? Perca peso hoje mesmo, fala comigo. E nessa ansiedade toda, as pessoas acabam se frustrando. O sentimento de frustração é muito mais doloroso para essas pessoas que acreditaram em algo que vai acontecer de forma ilusória, que poderia acontecer de forma imaginária, de uma hora para outra. E não é bem assim. Da mesma forma que a comunicação é um processo. A comunicação é um processo. Ninguém se torna um bom comunicador, por excelência, da noite para o dia. Ao mesmo tempo em que eu digo, não é necessário que as pessoas falem bem fazendo um curso de comunicação social, que sejam juristas, advogados, no caso, políticos, grandes líderes, para falar bem. A gente precisa falar bem em qualquer circunstância da vida. Você tem ideia? Alexandre, eu tive a honra já de ser professor, ser instrutor de oratória, para pessoas muito simples, agricultores, agricultoras, lavadeiras de roupa, mulheres desempregadas, semi-analfabetos, pessoas que tinham o desejo de se apresentar melhor na própria família, na igreja, na liderança de bairro, naquela comunidade ali onde estão inseridas na zona rural, ali no sítio, na chácara, na granja, onde eles moram, mas precisavam se apresentar melhor a partir desse autoconhecimento, dessa autoconfiança fortalecida e dessa fuga da chamada autossabotagem. Cíntia agora me lembrava, porque ela, por muito tempo, conviveu com a autossabotagem. Ela já tinha o conteúdo, com tantos alunos nossos, já estavam prontos, preparados, mas apenas não acreditavam em si mesmos. E eu dizia para essas pessoas, acreditem em vocês. A preparação está sendo feita, a técnica está sendo elaborada a cada dia. Não nascemos prontos, né? Como diz o livro do nosso queridíssimo professor Mário Sérgio Portela, não nascemos prontos. Somos um projeto em eterna mudança, em eterna... O orador também precisa entender que ele vai ter que se preparar a cada dia, a cada minuto, sempre buscando algo melhor, um aprimoramento. Mas que quando ele tem quando ele tem um bom conteúdo, da forma que ele fala, ainda que com algum erro gramatical, alguma falha no tom de voz, uma falta de uma técnica aqui ou lá, mas se ele alcançar a outra pessoa, se tocar o coração de uma outra pessoa, certamente a comunicação já foi muito bem feita. O que falta muitas vezes às pessoas é essa autoconfiança controlada, evidentemente, autoconfiança aprimorada pela autocrítica também. A autocrítica precisa acompanhar essa autoconfiança, como você bem dizia agora há pouco. Mas tendo essas ferramentas, tendo essa essência, sobretudo, de um bom conteúdo, o orador certamente vai alcançar grandes picos no seu sucesso, no seu êxito, como ser humano em si. Como ser humano em si. Temos como consequência também no campo profissional. Não, e o nosso cérebro ele foi modelado mais para compreender do que para comunicar. Tanto que a gente consegue ler microexpressões faciais, a gente consegue ler linguagem corporal, entonação de voz, aproximação, olhar das pessoas, leitura labial, tom de voz, fonemas,
mas a gente tem mais dificuldade em coordenar isso tudo de uma forma planejada. Então, quer dizer, para que você comunique uma boa mensagem, é importante que você treine isso, que você desenvolva isso. Porque não é só porque você sabe falar que você vai comunicar. A comunicação é quando a sua mensagem é compreendida pelo outro, não é quando você fala. Então, e também isso é um grande problema, porque, como você deu o próprio exemplo aí do ex-ministro, ele podia falar muito bem, mas ele fala uma linguagem que ninguém entende. De que adianta aquela grande celebridade ali se você não vai conseguir tirar a informação que você precisa, né? Então, ou seja, para quem você está comunicando, que linguagem usam as pessoas que você está comunicando, né? Então, se você não conseguir criar essa via de compreensão, você, por exemplo, no meu caso, eu nunca iria conseguir ensinar neurociência para qualquer pessoa que assiste a minha aula. Ou seja, você teria que ter medicina de pré-requisito, é isso, para eu falar de neurociência? Então, ou seja, não que eu simplifique o assunto, mas você tem que trazer as coisas de uma forma que as pessoas consigam compreender, que os modelos mentais que você usa estejam dentro da realidade dos modelos mentais que ela usa. Imagina você chega para uma criança no terceiro ano da escola e diz assim, ó, pô, você tem que aprender matemática, porque quando você for engenheiro e construir uma ponte, ele não sabe o que é engenheiro, gente. Ele não sabe nem que engenheiro constrói. Ele mal sabe o que é uma ponte. Alguns já passaram por uma ponte, outros não. Então, como é que ele vai conectar uma realidade de um adulto com a realidade dos modelos mentais daquela criança, entendeu? Então, ou seja, você tem que saber qual é o público que você está falando, com quem você está conversando, que tipo de elemento você vai trazer para aquele público. Pô, você não vai falar sobre física quântica, leis do universo para um pessoal de escola, ou pelo menos dentro de uma linguagem científica. Você vai ter que trazer metáforas de como é que essas coisas funcionam, para que as pessoas se compreendam, né? Alexandre, é o que a gente chama tecnicamente de adaptação da linguagem. A língua pode ser a mesma. Nós estamos aqui, a língua portuguesa, em todos os cantos, todos os quadrantes, mas com a linguagem muito própria, uma cultura muito própria em cada região, e em cada região você vai ter públicos também muito diferentes. Vai ter pessoas, claro. informações diferentes, enfim, né? E eu acho que em outro momento, talvez a gente possa, até com mais tempo, trazer também essas adaptações da linguagem. O que você passou nas primeiras experiências, por exemplo, levando a linguagem do Brasil para a mesma língua, a língua portuguesa, aí em Lisboa, pois pode, mas com uma necessidade extrema de adaptação dessa linguagem, porque em cada lugar o ritmo e as expressões acabam tendo um sentido também diferente. Isso é importante para que a comunicação possa ser complementada, possa ser, digamos, exitosa. É isso aí, é isso aí. E trazer a verdade, cara. Eu acho que se a gente pudesse dar uma dica aí para o nosso finalzinho de live, é você trazer a verdade, é você acreditar no que está falando, porque a sua linguagem corporal, ela comunica o que está dentro do seu cérebro e não o que você pensa que vai comunicar. Então, quando você mente, quando você engana, isso não cria a conexão de confiança. Quando quebra a confiança, quebra a atenção. Porque assim, eu já estou ali porque eu sou obrigado, não porque eu tenho confiança no que o outro está falando, sabe? Cara, eu queria te agradecer imensamente o teu tempo, a aula que a gente teve aqui. E eu acho que a gente tem um assunto para muito mais, para projetos futuros aí, eu vou te dizer, sabe? E esse é um assunto que eu acho que todo mundo tem que assistir, todo mundo tem que encaminhar aí para os seus amigos, né? Para pegar um pouco dessas dicas importantes. Eu fico à disposição de quem quiser me chamar no direct, se tiver perguntas, acessa ali o meu Instagram, @neuroexpert. Mais tarde, eu não sei quando ainda, porque eu estou com uma cacetada de coisa para fazer, mas daqui a pouco eu já estou liberando esse vídeo para o YouTube também, porque eu dou uma editadinha nele, boto uma introdução bonita. Também vai estar lá à disposição para quem quiser assistir. Então, assim, gente, quem quiser, acessa aí NeuroExpert, tá? Segue a gente lá, manda as perguntas sobre o assunto que vocês quiserem relacionados a esses tópicos que eu domino. Vai ser um prazer responder vocês a todo momento. Eu tenho certeza que o Moribe também. Acessa ali o perfil dele, eu tenho certeza que ele responde. Só mandar no direct ali, vai ser um prazer atender todo mundo que estava aqui hoje. E eu deixo a palavra para você aí se despedir dessa nossa primeira live e talvez de muitas lives que a gente possa montar aí.
Em nome da nossa audiência aqui, dos nossos seguidores, da professora Naete, que atendeu, recebeu a todo mundo aqui na plataforma digital, enquanto a gente contracenava aqui, eu quero agradecer esse momento muito, mas muito especial. Me sinto profundamente honrado por esse encontro proporcionado para quem crê, assim como nós, pelo divino, né, por Deus, um instantemente muito especial. Para quem prefere ir no outro campo dessa crença, que tenha sido o universo, a energia, enfim, a conspiração do universo que proporcionou esse encontro maravilhoso e especialmente a Avante do nosso Bruno Bettini, que está com esse projeto fantástico, que é a correção foco e resultados com oratória e persuasão, que é a nossa temática mais específica. Oratória e persuasão, uma coleção que reúne os melhores autores do Brasil, os grandes especialistas do país. Eu, como nordestino brasileiro, paraibano, amante do conhecimento, filho de professores e que tenho enveredado esse caminho dos cursos e treinamentos há algum tempo, eu estou muito feliz por esse momento proporcionado também pelo Avante, por esse nosso encontro aqui, luso-brasileiro. Obrigado, saudações, exercendo aquela que eu digo que é a força maior de um discurso, a gratidão. Te espero aqui para comer um pastel de nata e um cafezinho lá em Belém. Oh, maravilha. Obrigado, querido, pela atenção. Obrigado a todo mundo que participou aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau.